Olá, meu nome é Giovanni e sou um dos autores do artigo Desenvolvimento de Hardware e Software de um Sistema de Gerenciamento de Bateria Open Source. Neste vídeo serão apresentadas a descrição do problema, a contribuição, materiais e métodos, os principais resultados e as conclusões. Para garantir o uso da bateria de forma eficiente, segura e confiável, preservando a segurança da tecnologia e do usuário, é utilizado um controlador conhecido como Sistema de Gerenciamento de Bateria, BMS. O BMS pode ser dividido em um conjunto de hardware e algoritmo ou software desenvolvidos para executar determinadas funções, que dependem da complexidade e exigência da aplicação da bateria. Existem diversas opções de BMS disponíveis no mercado, com diferentes funções e níveis de complexidade e custo. Por meio de levantamento, se notou a característica comum de serem destinados em geral a aplicações com tecnologias de lítio, com pouco ou nenhuma característica adaptativa a outras tecnologias, que apresentam perfis de tensão, temperatura e corrente diferentes. O hardware não seria um obstáculo para permitir adaptações, uma vez que os circuitos integrados e métodos utilizados em geral possuem uma faixa de medição que comporta a maioria das tecnologias de células. Portanto, a maior necessidade de adaptações ocorre no algoritmo, com a redefinição de parâmetros, uma tarefa complicada, tendo em vista que a maioria dos BMS comercializados apresenta o software fechado a edições. Uma das opções do mercado titulada BMS aberto é o Fox BMS, que permite modificações no algoritmo. Entretanto, o empecilho é o custo mais elevado desse produto. Sendo assim, este trabalho visa responder ao seguinte problema: é possível desenvolver um sistema embarcado adaptável, open source e de baixo custo para gerenciamento de bateria? As contribuições realizadas estão no desenvolvimento de um sistema embarcado adaptável para monitoramento de tensão, corrente e temperatura de bateria, uma ferramenta laboratorial para estudos e desenvolvimento de algoritmos para BMS, podendo ser aplicada em baterias de lítio ou sódio compostas por até 10 células em série. A condição open source permite que novas funções sejam implementadas, como por exemplo a estimação de estado de carga e estado de saúde, bem como modificadas e adaptadas a novas tecnologias de células e arranjos. Apresenta custo equivalente a 5,5% do BMS open source comercializado, com precisão de medidas dentro do exigido pela literatura. Como materiais e métodos utilizados, podemos destacar o uso de células de diferentes tecnologias. As células de íons de lítio 18650, com capacidade de 2600 mAh, e a célula de sódio com níquel, com capacidade de 38 Ah. Na tabela, podemos observar algumas das características principais, e juntamente com o perfil de descarga dos gráficos abaixo, evidenciam perfis de operação consideravelmente diferentes. Para os ensaios de ambas as células foram utilizadas basicamente duas bancadas. Na célula de sódio utilizou-se da bancada single cell, composta por uma fonte programável, por modos de medição, proteção, aquecimento e controle de temperatura da célula de sódio. Para a célula de lítio utilizou-se do ciclador Flyever, que apresenta um canal de medição de corrente, tensão e temperatura. Os métodos para o desenvolvimento do BMS proposto foram separados: desenvolvimento do hardware, com etapas de prototipação e testes experimentais, desenvolvimento do algoritmo, com a implementação dos blocos de funções, onde utilizou-se no ambiente de programação do Arduino, já que o microcontrolador utilizado para o BMS foi o Arduino Mega, e também desenvolvimento da interface do usuário, onde utilizou-se as ferramentas IBM Watson e Node-RED para a criação de dashboards interativos com acesso local e remoto, bem como uma interface de gravação de dados presentes no próprio BMS. Como principais resultados, podemos destacar o desenvolvimento das placas de circuito impresso do BMS, tanto a placa principal quanto a placa de medição de temperatura, que foram utilizados nos ensaios de validação. A precisão das medidas de tensão, corrente e temperatura, onde as medidas de tensão tiveram erro na terceira ou quarta casa decimal, com medidas de corrente com erros de cerca de 1 mA, ambas com nível de precisão adequado segundo a literatura. As medidas de temperatura também estiveram de acordo com a precisão do sensor utilizado. Aqui temos alguns exemplos da interface com o usuário desenvolvida. Na primeira imagem tem-se um dashboard informando os principais parâmetros da bateria, ao lado dados de operação salvos em cartão de memória. Com esses dados é possível realizar análises, como a confecção de gráficos para avaliar métodos de estimação do estado de carga. Como conclusões desse artigo, temos que foi desenvolvido um sistema embarcado adaptável para gerenciamento de bateria, considerando o monitoramento de tensão, corrente e temperatura. Característica adaptável comprovada através da versatilidade em operar com células de íons de lítio e sódio com níquel. O hardware utilizado possibilita alterações e inclusões de sensores. Todo o hardware utilizado na concepção do BMS proposto, módulos, sensores e microcontrolador, apresenta característica aberta. Os resultados obtidos para a aquisição de tensão, corrente e temperatura comprovam o funcionamento adequado das funções. A função de gravação do sistema Datalogger tem funcionamento adequado.
possibilidade de monitoramento remoto do sistema via plataforma IBM Watson e Node-RED. O Arduino Mega, utilizado como microcontrolador do BMS, foi suficiente para suportar todos os ritmos do BMS proposto, utilizando cerca de 18% do espaço de armazenamento para programas e 22% da memória dinâmica associada às variáveis globais. Essas são algumas características apresentadas nesse artigo. Tenha uma ótima leitura.